Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Eu espero que esta palavra sirva para a sua reflexão, para a edificação da sua vida com Deus, para que o seu relacionamento com Cristo seja cada vez mais profundo, intenso e vivo. Amém? Hoje eu gostaria de falar de um assunto deveras interessante. Para isso, eu gostaria de ler no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão João, no seu capítulo 16 e no verso 33, o último verso do capítulo. Está escrito: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus pela sua bendita e gloriosa palavra. Bom, eu quero ser assertivo, porque há muito que se falar e não quero tomar muito tempo. Mas o título dessa mensagem é o seguinte: 7 coisas que Jesus sabia e nem por isso desistiu. Parece que é um estudo, né? Mas eu não quero que seja um estudo, quero conversar com você a respeito disso. Para isso, eu gostaria de dizer a você que um dos aspectos mais debatidos dentro do sistema teológico, né, dentro da cristologia, que é o estudo sobre Cristo, é a kenosis de Jesus, ou a kenosis de Deus, o esvaziamento de Deus. Quando Jesus vem à Terra, ele se encarna e ele se esvazia, segundo Paulo nos ensina lá na carta aos Filipenses. Ele se esvazia da sua divindade, muito daquilo que ele usaria a divindade em benefício próprio, e não em benefício de outros. Só para você entender, Jesus, quando humano, quando no seu ministério terreno, não sabia o dia e a hora em que Deus haveria de voltar, né? O retorno de Cristo, como humano. Mas ele entendia e lia os pensamentos das pessoas e ele perdoava pecados que só Deus pode perdoar. Então Deus, ele usou a kenosis, o esvaziamento, em benefício próprio, mas não em benefício de outros. Mas é importante atentar que Cristo, mesmo na sua kenosis, ele sabia de algumas coisas e ele não precisava usar do seu atributo divino, usar do atributo da divindade, da onisciência, para saber. Era apenas necessário que ele tivesse um conhecimento profundo das Escrituras, veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento, para que ele pudesse saber algumas coisas que lhe diziam respeito, ele como Messias. Então, não haveria necessidade de usar um atributo divino para isso. Era só ele ter o conhecimento bíblico necessário do Antigo Testamento para que ele pudesse saber de algumas coisas. Então eu vou falar aqui rapidamente 7 coisas que Jesus sabia e nem por isso ele desistiu. Primeiro, Jesus sabia que muitos dos seus ouvintes endureceriam o coração ao ouvi-lo. Ele sabia disso. Ele sabia que o seu discurso não seria agradável, palatável, apetecível aos ouvintes. Que a sua palavra, que a sua pregação seria uma pregação dura de engolir, por assim dizer. Em Isaías, no capítulo 53 e verso 1, está escrito: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O Isaías capítulo 53 é um capítulo messiânico, como você bem deve saber. Então Jesus sabia que ele, como Messias, não teria o discurso assimilado com esta paixão. Ele sabia disso.
A segunda coisa que Jesus sabia é de que ele seria rejeitado pela maioria dos judeus. Jesus sabia disso. Que ele seria rejeitado, ou nas palavras de hoje, que ele seria cancelado por uma maioria. Por isso está escrito lá em Isaías também no capítulo 8, versos 14. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Jesus sabia disso. Outra profecia messiânica que cumprir-se-ia cabalmente na sua vida. Portanto, ele diz lá em Lucas 20, 17, mas ele, olhando para eles, disse, que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovavam, essa foi feita a pedra de esquina. Jesus dizendo que aquilo que Isaías profetizou estava se cumprindo nele. A terceira coisa que Jesus sabia é de que ele haveria de sofrer. E sofrer muito. Jesus sabia que como um Messias, ele sofreria. Mais uma vez, profeta Isaías, mais uma vez o capítulo 53, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus sabia que essa profecia estava se cumprindo nele, e se cumpriria lá na cruz do Calvário. Portanto, ele disse lá em Mateus 9:12, e respondendo ele, disse-lhe, em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, e como está escrito, do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Jesus sabia disso. A quarta coisa que Jesus sabia era de que os seus discípulos se acovardariam quando em perigo iminente. Jesus sabia que os seus mais chegados, de todos ele seria abandonado. Isso também está escrito lá no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Ó espada, erga-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Jesus saberia que isso se sucederia com ele. Portanto, ele diz lá em Marcos 14, 27, e disse-lhe Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Jesus já sabia que ele seria abandonado pelos seus mais chegados. A quinta coisa que Jesus sabia era de que ele seria traído por um amigo. Também estava escrito, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Salmo 41:9. Jesus, isso se cumpriu em Jesus, lá em João 13:18, onde o próprio Cristo fala, o que come pão comigo, levantou contra mim seu calcanhar. Citando Zacarias. A sexta coisa que Jesus sabia é de que ele seria contado entre os transgressores. Jesus já sabia que na sua hora final ele estaria crucificado entre dois malfeitores. Isso está lá em Isaías 53:12. Né? Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, que foi o que ele fez lá com o ladrão da direita. Isso se cumpre em Lucas 22:37. Quando Jesus diz que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Olha a certeza, olha a convicção que Jesus tinha. Que coisa impressionante.
E a sétima coisa que Jesus sabia era de que ele haveria de morrer numa cruz romana. Ele sabia disso. Mais uma vez, profeta Isaías. Mais uma vez, o capítulo 53. E em Deuteronômio 21, 29 também. Maldito é aquele que morrer no madeiro. E Jesus sabia que o seu final seria no madeiro. Em Lucas 18, está escrito lá: pois há de ser entregue aos gentios, Jesus dizendo dele mesmo, e escarnecido, injuriado e cuspido, e, havendo-o açoitado, o matarão. Olha que profecia, olha que autoprofecia. E ao terceiro dia, ressuscitará. Jesus falando dele mesmo. Jesus sabia de tudo isso. E nem por isso ele desistiu. E nem por isso ele entregou os pontos. E nem por isso ele ficou chorando pelos cantos. Ah, o meu fim, como será o meu fim? Não. Jesus não se autocomiserou. Jesus não ficou com dó de si mesmo. Jesus não se vitimizou. Não. Jesus enfrentou. Jesus ergueu a cabeça. É verdade. Orou. Chegou a pedir: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É verdade. Mas depois ele complementou: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Enfrentou de frente. Olhou no olho de Judas. Olhou nos olhos de Pedro. Fez tudo o que tinha para fazer. Se cumpriu nele tudo aquilo que havia de se cumprir. Jesus foi, enfrentou e saiu vitorioso. Agora eu preciso dizer sobre o seu enfrentamento, a sua vida. Eu vou falar rapidamente sobre 7 coisas que você sabe. E por você saber, não há por que desistir. A primeira coisa que você sabe é que durante a vida haverá momentos de muitas aflições. Foi o texto que eu li no começo. No mundo tereis aflições. Já está escrito. O próprio Jesus profetizou que no mundo nós teremos aflições. Por que eu vou desistir? Se isso faz parte da vida. As aflições fazem parte da vida. As aflições, elas permeiam a vida cristã. Por que é que eu vou desistir? Se o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que promessa gloriosa. A segunda coisa que você sabe é que no fim dos tempos, o amor se esfriará. Não é o que está acontecendo? Não é o que nós estamos vivendo hoje? E por se multiplicar a iniquidade, disse Jesus, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 12. Está escrito. Nós temos visto isso se cumprir dia a dia. O amor se esfriando, o amor de muitos se esfriando. A terceira coisa que você sabe é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai ou ao céu sem Ele. Você sabe disso. Não adianta ir para outro caminho. Não adianta pensar em uma outra solução. Não adianta rumar para um outro objetivo, para um outro alvo, para um outro Senhor. Não existe outro senão Jesus. Esse é o caminho. Essa é a palavra. Não existe outro fora Ele. Ele é o único que pode salvar a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. A quarta coisa que você sabe é que você não está sozinho. E isso é revigorante. E isso é consolador. O próprio Jesus disse: não vos deixareis órfãos. Voltarei para vós. João 14, 18. E em Mateus 28 e 20 ele diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus, até a consumação dos séculos. Glorificado seja o nome do Senhor. A quinta coisa que você sabe é que todo o poder foi dado a Jesus.
Se todo o poder foi dado a ele, não sobra poder para ninguém. Não sobra poder para o diabo, não sobra poder para homem algum fazer alguma coisa contra você. Todo o poder foi dado a Jesus. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28 e 18. A sexta coisa que você sabe é que a salvação é concedida para aqueles que perseverarem até o fim. Não para aqueles que começam e param. Não para aqueles que no meio do caminho se desviam do caminho da verdade. Não para aqueles que vão até 99,9% do caminho, mas no último momento blasfemam. Não. É para aqueles que perseverarem até o fim. Porque Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24 e 13. E a sétima coisa que você sabe é que no céu, casa do Pai, há muitas moradas. E uma delas está preparada para você. Isso também é reconfortante pensar nisso. O próprio Jesus disse, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é uma promessa. E o nosso Jesus não costuma quebrar promessa. Ele cumpriu todas as promessas dele até hoje. E não vão ser essas que faltam que ele vai pisar na bola, que ele vai escorregar no tomate. Jesus vai cumprir cabalmente todas essas promessas. E o que é que você faz? Faz como Jesus fez. Não desista. Não pare no meio do caminho. Continue em frente. Levante essa sua cabeça. Olhe para o horizonte. Olhe para o alto de onde lhe virá o socorro. E o Senhor será contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus não desistiu. Jesus não parou. Jesus foi até o fim. Para terminar, eu gostaria de dizer que o diabo, nosso adversário, ele sabe de muitas coisas, mas eu vou falar só de uma. Ele sabe de uma coisa. Ele sabe que ele já perdeu. Não é que ele vai perder, ele já perdeu. Ele sabe disso. Na cruz do Calvário, Jesus ganhou a vitória final sobre Satanás. Mas mesmo sabendo que ele já perdeu, ele não desiste. Ele continua sendo o diabo. Ele continua sendo opositor. Ele continua sendo aquele que nos acusa diante de Deus, como Satanás. E ele não desiste. Mesmo sabendo que ele já perdeu, ele não desiste. Mas por quê? Você pergunta. Se ele sabe que perdeu, qual é o interesse do diabo em nos fazer perder? Ele tem as suas premissas. Eu não vou ter tempo para falar das premissas satânicas agora. Talvez em um outro vídeo eu fale sobre isso. Mas ele tem as premissas dele. Ele quer, na verdade, levar o máximo de gente com ele, porque ele já sabe que está perdido. Ele já sabe que está perdido, mas ele não desiste. Ele continua sendo o que ele é, diabo, opositor de Deus e das coisas de Deus. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele sabia de muita coisa ruim e nem por isso desistiu. Você está sabendo de coisas que vão acontecer, boas e ruins, e eu te peço, não desista. Porque Satanás, o seu adversário, mesmo sabendo que ele já perdeu, ele vai continuar fazendo de tudo para que você desista e possa ter o mesmo fim que ele. Mas que o nosso Deus tenha misericórdia de nós, que o nosso Deus tenha misericórdia de você, que o nosso Deus tenha misericórdia de mim, para que nós possamos olhar para frente e mesmo sabendo das coisas que estão acontecendo e que ainda hão de acontecer, que nós não possamos desistir. Que nós possamos continuar firmes até o fim, porque fiel é o que prometeu.
Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.